Da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro comandado pelo doleiro Alberto Youssef Paulo Roberto Costa, devido à descoberta na Suíça de contas bancárias em nome dele, com depósitos de 23 milhões de dólares. O doleiro assinou o acordo de delação premiada e já começou a contar o que sabe sobre o esquema de lavagem de dinheiro que ele comandou e que movimentou 10 bilhões de reais. Eles também mencionaram medidas para atrapalhar as investigações da Lava Jato. A prisão preventiva foi decretada no processo em que Cunha é réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O ex-deputado teria recebido $1,5 milhão de dólares de propinas em contas secretas na Suíça. Então, não, eu fui enganado. Mentira. É mentira. Dilma sabia de tudo o tempo todo. A mim, uma quantia eu recebi. Cabia ao PT uma outra quantia. Então, existia uma reserva de propina, uma reserva para o PT receber. Qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. A gente mostra agora imagens feitas há pouco do momento em que ele deixa a residência dele no Lago Sul, aqui em Brasília, acompanhado por policiais federais. Em várias partes do país aconteceram manifestações a favor da continuidade da Operação Lava Jato. Levadas faixas de protesto contra as mudanças das 10 medidas contra a corrupção. Até o momento, 21 cidades de 7 estados e do Distrito Federal já tiveram ou têm algum ato. Lá no triplex de Guarujá. Esse triplex, a compra e construção desse triplex está sendo investigada tanto pela Operação Lava Jato quanto o Ministério Público Estadual. O sítio aqui de Atibaia é um dos alvos da operação que apura desvios na Petrobras. A suspeita é que as obras que foram feitas aqui tenham sido bancadas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, investigadas pela Lava Jato. O sítio está registrado no nome de Fernando Bittar, amigo de Lula e sócio de um dos filhos dele. Agora à noite, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, aceitou a denúncia. Sérgio Cabral já é réu em 4 processos da Operação Lava Jato e responde preso em Bangu. Para a prisão. Teve 2 fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. O empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, e Ricardo Saldi, ex-executivo da companhia, foram presos em São Paulo. O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF na semana que passou também deixou em alerta entusiastas da Lava Jato. Para os grupos, a sessão da corte sinalizou que o combate à corrupção no Brasil estaria ameaçado. Me agradeceu, já entrou um tico-tico lá que estava atrasado, obrigado. Isso, tá atrasado. Sabe que tá difícil aí, já pagaram uma parte. Bom. O ex-governador Beto Richa é alvo de 2 investigações ao mesmo tempo. Uma do GAECO e outra da Polícia Federal. Ele foi preso em casa pelo GAECO de Curitiba, juntamente com a mulher Fernanda Richa. A mais alta corte do país decidiu que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro podem ser analisados pela Justiça Eleitoral. Essa medida foi considerada por muita gente um golpe contra a Lava Jato. Curitiba, onde nasceu a operação, que são essas as imagens de Curitiba, os manifestantes enfrentaram a chuva e ocuparam a região conhecida como Boca Maldita, no centro da cidade. Com faixas e cartazes, eles também criticaram o Supremo Tribunal Federal. Então, nesta ação penal 508-38-58-59, 2014, novo interrogatório do senhor Alberto Youssef. Senhor Alberto, o senhor já foi ouvido, na verdade, nesse processo. Foi requerido, no entanto, que o senhor fosse ouvido novamente pela defesa do senhor Fernando Soares. Na condição de acusado desse processo, o senhor tem o direito ao silêncio, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta. Mas é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração, através do qual o senhor se comprometeu a revelar os fatos e renunciar ao direito ao silêncio. É isso mesmo? Sim, senhor. Nessa esteira desse acordo, então, eu vou advertir o senhor que o senhor não pode permanecer em silêncio. Se o senhor mentir, o senhor corre o risco de perder o acordo e de ser responsabilizado criminalmente por ter faltar com a verdade, certo? Sim, senhor. Inclusive, se o senhor incriminar falsamente alguém, da mesma forma. Perfeito? Perfeito. Esse é aquele caso do navio das sondas.
E o senhor fez um relato no último processo de que o senhor Júlio Gerim Camargo ele teria procurado após 2 requerimentos que tinham sido feitos no Congresso de investigação dele e das empresas Mitsui. É isso? Sim, senhor. As operações que o senhor fez para ele relativamente a esse contrato foram posteriores a esse requerimento? Foram posteriores a esse requerimento, aonde eu já detalhei para este juízo que, conforme está na denúncia, aqueles valores não correspondem com os valores realmente pagos na época referente a esse assunto. Os valores relativamente a esse assunto o senhor descreveu naquela ocasião, é aquilo mesmo, então? Sim, senhor. Mas antes o senhor tinha outras operações com o senhor Júlio Camargo, é isso? Sim, senhor. E essas outras operações anteriores com o senhor Júlio Camargo, o senhor tinha conhecimento na época específico da origem dos valores? Olha, eu tinha conhecimento de que a origem desses valores vinham de contratos da Petrobras. E, conforme ele me demandava reais, eu entregava ele ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Mas ele não dizia para quem ele ia entregar esses valores. Mas ele esclarecia ao senhor, falando isso antes daqueles requerimentos, das operações anteriores, ele lhe passava informação acerca da origem específica daquelas transações? Não, senhor. É possível que o senhor, desculpe fazer essa frase um pouco especulativa, mas é possível que o senhor tenha feito operações envolvendo esses contratos do navio sonda antes desses requerimentos, sem que o senhor tivesse conhecimento? É possível. Através do senhor Júlio Camargo? Sim, senhor. Só esclarecimentos do juízo. O Ministério Público tem alguma questão? Nenhuma, excelência. Os defensores têm questões? Nada a perguntar? Alguma questão? Tema conexo ao objeto da denúncia, acho que é relevante. Senhor Alberto, gostaria só que o senhor esclarecesse perante o juízo se alguma vez o senhor utilizou-se do nome dos seus familiares para realizar alguma operação ilícita. Não. Nunca na minha vida eu utilizei da minha esposa, hoje ex-esposa, ou das minhas filhas para que fizesse alguma operação ilícita. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho das minhas filhas, pelo que elas são, pelo caráter que elas têm, e também da minha ex-esposa. Sr. Alberto, a senhora Kemily, alguma vez o senhor utilizou o nome dela ou realizou alguma operação ilícita com ela? Não, senhor. A senhora Tamini? Também não, senhor. E a senhora Joana Dark? Também não, senhor. Sem mais esclarecimentos, excelência. O senhor me permite só umas duas? Só uma, eu acabei esquecendo de novo o de acusação, perdão. Não é comum assim de acusação nos meus processos. Você teria alguma pergunta? Pode perguntar antes. Não tem pergunta. Obrigado. Colegas. Alguém mais quer me perguntar? Não. Obrigado. Beto, com relação ao fato que está sendo aqui nos autos, o senhor vem sofrendo ou tem sentido alguma pressão em razão desse depoimento específico? Sim. Eu venho sofrendo intimidação perante as minhas filhas, perante a minha ex-esposa, por uma CPI coordenada por alguns políticos e que, inclusive, o nome de um deles foi mencionado aqui por mim. E eu acho isso um absurdo. Eu, como réu colaborador, quero deixar claro que eu estou sendo intimidado pela CPI da Petrobras por um deputado pau-mandado do senhor Eduardo Cunha. Certo, então, cuidado do vocabulário, certo? Desculpe, excelência. Estou satisfeito, obrigado. A outro defensor tem perguntas? Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Alberto Serra. Então, nessa ação penal 508, 38, 38, 59, depoimento do acusado Nestor Cunati Cerveró. Quer falar com ele separado? Eu passo uma interrupção. Não. Hã? Não,
Se quiser eu interrompo, 5 minutos. Não, a orientação é essa mesmo. E eu posso guardar. Não, perfeito. Aqui também estava soprando no ouvido aí, daí também não precisa tanto, a gente pode interromper a. Não foi isso, não foi isso, Excelência. Foi uma questão que ele me consultou agora e eu respondi. Entendi, tá bom. Não foi nada com relação a isso. Perdão. Então, como disse Nestor Cunati Cerveró, senhor Nestor, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Eu vou pedir para o senhor falar no microfone, chegar mais próximo à mesa. Pode puxar a cadeira mais próxima também. O senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo o que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou ficar em silêncio? Não, conforme o meu advogado falou, eu prefiro ficar em silêncio. Certo. Apesar disso, senhor Nestor, eu vou lhe fazer umas perguntas pontuais. Se o senhor quiser permanecer ficando em silêncio, não existe nenhum problema, certo? Mas são algumas questões pontuais que me ocorrem por conta de documentos nos autos e eu me sinto compelido aqui a fazer essas indagações, ainda que eventualmente as respostas sejam as mesmas. E nessa linha também eu peço que o senhor, ainda que o senhor fique em silêncio, diga que não vai responder, fale um pouquinho mais alto, porque a audiência é gravada. Tá bom. Certo? Ok. Vem uma documentação bancária da Suíça, senhor Nestor, de uma conta chamada Russell Advisors, União Bancaire Privée, de Genebra. O senhor saberia me explicar o seu relacionamento com essa conta? Eu vou manter em silêncio. Vou mostrar um documento dessa conta, que é uma carta enviada, um pedido de transferência de $40 mil em janeiro de 23 de janeiro de 2008. Pedi para o senhor dar uma olhadinha nesse documento, encontro nos autos. A cópia não está muito boa. Assinatura do senhor, senhor Nestor? Não, eu vou permanecer em silêncio. Nessa mesma conta, em 23 de janeiro de 2008, tem um outro documento que faz referência a uma Lakesides Assets Corporation. Eu peço para o senhor dar uma olhadinha. Pois não. Nesse documento. Assinatura do senhor? Não, vou permanecer em silêncio. Vou permanecer em silêncio. O cartão de assinatura dessas contas tem Russell Advisors, aparentemente uma offshore do Panamá, e tem duas assinaturas aqui, apontada uma como sendo do senhor Nestor Cerveró, e uma outra assinatura, eu vou lhe mostrar aqui para o senhor dar uma olhadinha. Sim. Assinatura sua? Vou permanecer em silêncio. No cartão de assinatura da conta, também, documento juntado aos autos, tem duas assinaturas aqui. Nestor Cunati Cerveró, e a outra aqui seria de um familiar do senhor, eu não vou declinar o nome aqui. Eu peço para o senhor dar uma olhadinha nesse documento. Sim, eu vou permanecer em silêncio. Essa assinatura é do senhor? Não, eu vou permanecer em silêncio. Na documentação dos extratos da conta, a indagação que eu gostaria de fazer ao senhor diz respeito a um crédito havido na sua conta em 17 de 9
de 2008, no valor de 75 mil dólares. Eu vou lhe mostrar aqui o extrato. Ok, eu vou permanecer em silêncio. O senhor sabe me dizer de onde que veio esses valores? Eu vou me manter em silêncio. No outro documento dessa conta Russell Advisors, relativamente a esse crédito 17/9/2008, 75 mil dólares, é apontado como origem aqui, no documento, a conta Three Lions Energy. Vou lhe mostrar aqui o documento. Sim, eu estou vendo. Permanecer em silêncio. O senhor sabe me dizer se o senhor Fernando Soares tem uma relação com essa conta Three Lions? Não sei dizer. O senhor sabe me dizer se o senhor recebeu valores no exterior do senhor Fernando Soares? Eu vou permanecer em silêncio. Também veio aqui do exterior a referência a uma outra conta, em nome de Forbal Investments Inc. O senhor tem conhecimento dessa conta? Não. Quer dizer, eu vou permanecer em silêncio. Consta aqui Heritage Bank, na Suíça. Uma empresa, pelo que eu entendi, aberta no Uruguai. O senhor se recorda dessa conta Forbal Investment Inc.? Eu vou manter minha posição e permanecer em silêncio. Vou mostrar um documento desse Heritage Bank em relação a essa Forbal Investment, que consta aqui no documento identificação do último beneficiário. E aqui, na relação do beneficiário da conta, consta Nestor Cunati Cerveró, 15/8/1951, Brasil. E depois alguns familiares do senhor, que também não vou falar o nome aqui. Além do endereço Garcia Dávila 25, Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil. Vou lhe mostrar aqui esse documento. Eu vou manter minha posição e permanecer em silêncio. No documento relativo, outro documento relativo a essa conta do Banco Heritage, está lá o seu nome também, Nestor Cunati Cerveró, empregador Petrobras, diretor Petrobras. E aqui, montante inicial colocado na conta, 700 mil euros. Eu vou lhe mostrar esse documento, peço para o senhor dar uma olhadinha. Não, eu vou permanecer em silêncio. Nessa documentação da conta também tem um ofício aqui, Rio de Janeiro, 13 de maio de 2008, a empresa Interbaltic. Me parece que é uma referência bancária. A pedido do senhor Nestor Cunati Cerveró, informamos que o mesmo é titular de conta corrente junto a essa instituição, desde 1990. É uma carta do Citibank. O teor dessa carta é meramente informativo e não deverá ser interpretado como garantia da instituição. Vou lhe mostrar aqui para o senhor informar se recorda dessa carta referência. Sim, eu não tenho. Vou permanecer em silêncio. Depois tem aqui uma declaração que foi enviada à conta. Não vou perguntar sobre isso.
Consta aqui nessa conta, nos extratos agora, em 14/5/2009, um crédito na sua conta de $299.973. A origem dele é Amaral de Moura Alexandre. O senhor pode dar uma olhadinha no documento? Da mesma forma, eu vou permanecer em silêncio. Um outro extrato aqui, 21/12/2011, uma transferência de 65 mil da sua conta. Anteriormente, logo antes, em 6/12, uma outra transferência de 10 mil dólares. Vou lhe mostrar esse extrato. Eu vou permanecer em silêncio. Essa transferência, o senhor sabe me dizer se foi para alguma outra conta sua no exterior ou é para algum terceiro? Da minha forma, eu vou permanecer em silêncio. Aqui são duas contas no exterior do senhor da Suíça. O senhor tem outras contas no exterior? Eu vou permanecer em silêncio. Em 31/10/12, nessa conta do senhor, tem um crédito de 194 mil dólares, vindo de Cleanfeld Services Limited. E em 7/11/2012, o senhor faz uma transferência de 150 mil dólares. Aqui não é apontada a origem. Se o senhor quiser dar uma olhadinha no documento. Tá, eu vou permanecer em silêncio, doutor. Sabe me dizer se esses 150 mil dólares foram para alguma outra conta do senhor ou para algum terceiro? Eu, da mesma forma, eu vou permanecer em silêncio. Tem outros créditos e transferências aqui, mas só vou perguntar mais de um deles. Consta na sua conta aqui, em 8/1/2015, um débito de 200.097 dólares. Em 8/1/2015. Vou lhe mostrar. Ok, eu vou permanecer em silêncio também. Dessa conta Forbal Investments dessa mesma transferência, tenho a ordem de transferência aqui, 200 mil dólares, que o senhor teria enviado, me parece, em 17 de dezembro, ou pelo menos alguém pelo senhor enviou em 17 de dezembro de 2014. E essa transferência foi feita em janeiro de 2015, já com essa ação penal aqui em curso. Vou lhe mostrar esse documento. Ok, eu vou permanecer em silêncio. Isso foi para uma outra conta do senhor ou foi para algum terceiro? Esse Martin Green, o senhor tem algum relacionamento? Eu vou permanecer em silêncio, doutor juiz. Bom, são essas indagações do juízo. O Ministério Público tem alguma pergunta? Não, excelência. O assistente de acusação, tem perguntas? Os defensores? Sem perguntas. Obrigado. Sem perguntas. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Nestor Cerveró. Joias, fruto de caixa 2 de campanha, que Vossa Excelência não acredita. Não acredito. Eu fui o maior arrecadador, não foi fruto de propina. O meu governo não foi uma organização criminosa. Dizer para o Sérgio Corte, só tem um contrato já em vigor, o Arthur é que coordena a arrecadação dos recursos, nós vamos combinar uma propina aqui que seja de 3% para mim e 2% para você, em relação aos serviços na área de saúde. O depoimento ao juiz Marcelo Bretas foi um pedido da defesa de Sérgio Cabral. Uma mudança de estratégia depois da troca dos advogados que representam o ex... Eu estou sendo injustiçado, mas é o meu direito de dizer que eu estou sendo injustiçado. O senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma
projeção pessoal e me fazendo um calvário, claramente. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. Segundo termo de depoimento que presta Marcelo Bahia Odebrecht, na presença de seus advogados, Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Prado Batista, e ainda na presença dos procuradores da República, Geduda Viercelli e Antônio Carlos Welter. Marcelo, por favor, esclareça, confirme, por favor, que esses são seus defensores e que também tu estás depondo aqui na condição de colaborador do Ministério Público, na forma da Lei 12.850, e que esse teu depoimento é prestado de livre e espontânea vontade, e ainda que tu tens conhecimento de que é essencial que tu digas, que tu contribuas de forma efetiva para que tu tenha os benefícios previstos no teu acordo. Sim, somos defensores e estou aqui de maneira espontânea. Então, Marcelo, eu vou lhe pedir, por gentileza, se tu puderes falar a respeito do conteúdo do anexo 2, que é a relação com a Presidência da República, ciência da Presidência da República sobre pagamentos ao PT, Governo Federal via Caixa 2 e sobre desvios de recursos na Petrobras. Pode falar. Entre 2002 e 2008, no período que eu era líder da Engenharia e Construção, a relação principal com o PT Governo Federal se dava através do presidente do Conselho da Odebrecht, que era meu pai, e o diretor-presidente da Odebrecht S.A., que era Pedro Novis. A partir de 2008, quer dizer, a partir do segundo semestre de 2008, quando eu comecei a assumir o papel na Odebrecht S.A., aí a interlocução de Palocci, que eu já conhecia, passou a ser mais comigo, tá? Continuo a ter a relação com outros, mas aí eu passei a ser o principal interlocutor dele e ele passou a ser o meu principal interlocutor. No que tange a ex-presidente Dilma, eu conheci ela na época que ela era ministra de Minas e Energia, passei a ter com ela uma interação constante desde então, quer dizer, quando ela foi ministra de Minas e Energia, quando ela foi ministra da Casa Civil, depois candidata e depois presidente. Quando ela era presidente, quando ela se tornou presidente, então quer dizer, a relação com a ex-presidente Dilma, principalmente a partir de 2008, passou a ser primordialmente comigo. Essa sim é a relação direta com Lula. Eu, apesar de eu obviamente ter vários eventos que eu estava com ele, mas a relação direta com Lula nunca foi minha, tá? Mas com Dilma sim, tá? Agora, os meus principais interlocutores, no que tange aos temas que eu tratava, seja relativos ao PT, seja o governo federal, sempre foram Palocci, até 2011, que foi quando ele deixou de ser ministro da Casa Civil, quer dizer, não apenas... Quando eu assumi a Odebrecht S.A., o Palocci já não era mais ministro, mas ainda assim era meu principal interlocutor. Foi ele, inclusive, que eu já conheci o Guido, mas foi ele que introduziu, quer dizer, a relação, ele que solidificou a minha relação com o Guido. E ele continuou sendo meu principal interlocutor até 2011, até ele sair da Casa Civil. A partir daí, o principal interlocutor que eu passei a ter foi o Guido, e Palocci, a relação com Palocci já vinha, digamos assim, direcionada desde antes de eu assumir, imagino por Lula, a meu pai, o Pedro Novis, e com Guido, quer dizer, foi reforçada por Dilma várias vezes, que a relação principal seria com ele, inclusive temas de contribuição, qualquer tipo de coisa. E várias vezes que eu estava com ela, quando tinha algum tema, ela se referia, é com Guido que tem que resolver. No que tange a questão de Caixa 2, tanto Lula quanto Dilma, eles tinham conhecimento do montante, digamos assim,
não necessariamente do valor preciso, mas tinham um conhecimento da dimensão de todo o nosso apoio ao longo dos anos. Eles tinham, eu diria que a Dilma, ela sabia que grande parte do nosso apoio estava direcionado para João Santana, tá? Várias vezes ao longo do tempo, ainda que não fosse ela que pedisse o pagamento para João Santana, porque eles sempre vinham dito por Guido, quer dizer, várias vezes em nossas conversas se mencionou a questão, ela sabia do apoio que eu dava ao amigo dela, essas coisas todas, e especificamente em 2015, no encontro que eu tive já com a Operação Lava Jato deflagrada, já quando a gente tomou consciência eu tive consciência de todos os depósitos que tinham sido feitos, e aí eu vou relatar mais à frente, aí sim eu posso afirmar que explicitamente eu mostrei para ela a quantidade que podia contaminar a campanha dela. Teve um fato. Marcelo, onde é que aconteceu esse encontro? Esse foi no México. Em maio de 2015, entendeu? Nesse momento, o que aconteceu foi que eu estava muito preocupado, que a gente tinha identificado, através das investigações internas, vários depósitos, não necessariamente vinculados à campanha do Brasil. A gente posteriormente descobriu no exterior, mas para João Santana, e meu alerta é que, independentemente qual era a origem, ia contaminar a campanha dela. Isso eu vou explicitar mais na frente. E no que tange a presidente, teve que eu me recorde, teve apenas um momento onde ela tomou ciência, e eu vou mencionar na frente, de um ilícito que ocorreu na Petrobras, que se refere ao PAC SMS, onde eu relatei ela depois. Os meus encontros com quando ela era presidente, em geral se dava em média, 2 vezes por ano. Não era uma coisa regular, podia ter mais 3, outro ano, né? Em geral eram encontros longos, quer dizer, era 2 a 4 horas, porque eu normalmente levava uma agenda e a presidente ela entrava em muitos dos tópicos, mas eu tinha vários encontros com ela rápidos ao longo do ano, por conta de eventos como inauguração de obras, visita que ela fazia a algumas obras nossas, eventos empresariais, e nessa oportunidade eu sempre encontrava uma maneira de estar com ela 5, 10, 20 minutos, onde eu repassava alguns temas mais urgentes com ela. Essas reuniões que aconteciam e que eram mais longas, de 2 a 4 horas, tinha mais alguém que participava dela? Em geral, nessas reuniões longas, não. Algumas específicas, eu diria o seguinte, em algumas poucas, acho que 1 ou 2 talvez, o Anderson, que era o rapaz que ficava com ela, às vezes acompanhava, tomava nota, tá? E teve uma reunião que eu me lembro, que foi uma reunião bastante longa, que foi discutida a questão das arenas, da Copa do Mundo, que aí sim, nessa reunião teve o Luciano e o Palocci, tá? Isso foi no primeiro semestre de 2011. Obviamente, como eram reuniões longas, e às vezes a depender do tema, o que ela fazia, ela chamava, independente daquele tema, chamava o ministro, chamava alguém para vir, ou ligava, botava em viva voz, e aí outras pessoas acabavam participando momentaneamente. O Luciano Coutinho, essa reunião que teve sobre as arenas, estava presente o ministro Palocci, na época da Casa Civil, e o Luciano Coutinho. E essas reuniões, elas constavam da tua agenda particular? Essas reuniões todas constavam das agendas, nunca foi nada, não teve nunca nenhuma reunião que foi tratada de uma maneira... todas as reuniões eram públicas e conhecidas, entendeu? Inclusive, várias vezes eu saía, o pessoal, tinha repórter, já estava esperando. Teve algumas reuniões que foi no Palácio. Em geral, quando era no Palácio, era no Palácio da Alvorada, era na biblioteca que ela tinha. Talvez essas reuniões, não necessariamente, eu não sabia se constavam ou não da agenda pública, mas eu nunca procurei
Nunca fiz nenhuma questão de omitir essas reuniões. Sempre foi uma reunião que, se houvesse um registro formal, isso teria havido. Nunca houve nenhuma... Inclusive, em todas as reuniões eu tenho as agendas dela. Nesse ponto eu levava as agendas, para tratar com ela. Não necessariamente eu tratei de todos os temas que eu levava nas agendas, mas eu levava. Bom, eu não sei se tu terias mais algum aspecto a acrescentar. Eu acho que não, né? Não. Acho que ficou tudo. Editores, se acontece? Eu dou por encerrado o segundo termo de depoimento. Termo de colaboração número 1. Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso. O apartado do presidente Lula, que roubar ali era um perigo, porque desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. E ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiaram a oposição. Desde que começou a colaborar com a Justiça, Palocci tem dito que as campanhas do governo do PT foram financiadas com recursos públicos, arrecadados de forma ilícita. E cita a Petrobras, que pela independência das diretorias, se tornou uma das principais fontes de Caixa 2. Neste outro vídeo, Palocci relata como grandes empresários atuavam para aprovar emendas no Congresso Nacional, por uma razão. Dessa forma, garantiam verbas ilícitas na campanha presidencial. O empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão e doa 100 milhões. É uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Ele conta ainda que um desses projetos bilionários chegou a ser aprovado pelo Congresso, mas ao chegar às mãos do presidente Lula para a sanção, ele vetou. Era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Mas não parou por aí. O ex-ministro explica que após o veto, outro texto foi elaborado e apresentado aos parlamentares. Neste caso, acabou sendo sancionado pelo presidente, o que resultou em propinas entre as grandes empresas e o governo federal. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, que me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. Os anexos têm crimes de 10, 15 anos para cá. Com políticos, senadores, deputados, presidentes da República. Nós fizemos doação oficial de uns 400 milhões e pagamos mais uns 100 milhões em nota fiscal fria. O presidente Michel Temer eu conhecia há 5, 6 anos atrás, ele já como vice-presidente. Ao longo desses anos, 5 anos, eu mantive relacionamento direto com ele, nunca teve intermediário, sempre através de... Ele me ligava, eu ligava para ele me mandava mensagem, enfim. Voltando um pouco atrás, tem um problema do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro, né? Que o Lúcio Funaro é o operador financeiro do Eduardo, do esquema PMDB da Câmara, né? O esquema PMDB da Câmara é composto pelo presidente Michel, Eduardo, enfim, alguns outros membros. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso. Para o Lúcio é uma mensalidade, para o Eduardo foi um montante. A gente, depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo
de dívida que ele tinha créditos, supostos créditos, né, por ilícitos lá de propina. E aí eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, estava tudo em dia, mas tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio R$400 mil por mês, e eu queria informar isso a ele e saber a opinião dele, né? Foi onde, de pronto, ele me disse que era importante continuar isso. Então, agora, ultimamente, esse é que estava sendo o problema, é para garantir o silêncio dele, para manter eles calmos, né? Para manter o Lúcio calmo lá na penitenciária e o Eduardo também, né? Para ficar em silêncio e não se rebelarem, né? Eu ouvi do presidente claramente ele dizendo que era importante manter isso. Existe ali um grupo onde parte do grupo está preso, parte está no poder, né? Ele me fez um comentário curioso que ele disse: Eduardo quer que eu ajude ele no Supremo? Poxa, eu posso ajudar com 2, com 11 não dá. De um senador, do Aécio Neves, o qual eu conheci ele na campanha de 2014, nós fomos o maior doador de campanha deles. Em 2015 ele seguiu precisando de dinheiro, eu acabei, através da compra de um predinho, não sei como, lá em Belo Horizonte, por 17 milhões esse dinheiro chegou nas mãos dele. E de quem que era esse imóvel? Você recorda? Então, era de um jornal. Quando foi em 2016, um dia na casa dele, ele me pediu 5 milhões lá e eu não dei. Aí o senhor pediu para não... E aí eu pedi o Flávio, falei: Flávio, pede o Aécio lá, pô, ele me pediu 5 milhões lá para pagar advogado, mas eu não posso, eu estou sendo investigado. Em fevereiro de 2017, eu recebo uma ligação de um amigo em comum, dizendo assim: Joesley, você tem como receber uma pessoa sábado? Tal, chega uma pessoa, quando eu vejo, se apresenta como Andréa Neves, irmã do Aécio. Me disse que o Aécio mandou me procurar e tal, precisava de 2 milhões para pagar advogado. Aí ela entendeu, tal, tudo bem. Eu sei que eu sumi, eu não fiz nada. O primo do Aécio procurou a pessoa que trabalha comigo. E aí falou, é o Fred, o Fred cobrou de novo. É o seguinte, eu só converso esse assunto com o Aécio, eu não conheço a irmã dele. Se o Aécio fala comigo, eu posso pensar o que fazer, mas se o Aécio falar comigo, eu não vou fazer. Eu acho que o Ricardo com o Fred lá marcou na sexta-feira seguinte. Primeiro, quem marcou foi ele que tinha uma pauta, ou o senhor também tinha outra? Porque ele queria os 2 milhões, né? Ele que paga em dinheiro. Eu falei para ele, falou: mas como paga? Eu disse: se for você que vai receber, eu pago pessoalmente. Se for alguém, eu mando alguém. Se for alguém que trabalha contigo, eu mando alguém que trabalha comigo. Resolvendo ali, ele nominou que seria o Fred, queria cuidar disso, terminado. Fred, o primo dele. Porque, voltando lá, o dia que a André me procurou, ela me pediu esses 2 milhões e me pediu, e me falou que precisava de outros 40 milhões. E que os 40 milhões, a mãe dela tinha um apartamento no Rio de Janeiro, se eu não queria comprar esse apartamento. Sim, ela falou. Aí, por causa dos 40 milhões, eu falei pro Aécio, eu fiquei sabendo que você é que está nominando o presidente da Vale, Companhia Vale. Ex-Vale do Rio Doce. Isso, ex-Vale do Rio Doce. Aí ele foi e me confirmou, disse: realmente, é isso mesmo. Você nomina o Dida com o domínio da Vale, a gente de repente resolve o problema dos 40 milhões, porque deve ter muito negócio ali na Vale para fazer. Eu dei entrada no pedido do financiamento do FGTS, eu não conhecia o Lúcio, nem ninguém. Na semana seguinte aparece um amigo em comum, foi lá no meu escritório dizer: Joesley, eu tenho uma pessoa querendo te conhecer. Aí foi lá, me apresentou, falou: esse rapaz chama Lúcio Funaro, ele quer te conhecer, eu não sei o que é, saiu da sala e me deixou sozinho com o Lúcio. Aí o Lúcio veio dizer: você deu entrada lá no FGTS, no pedido, eu tenho como lhe ajudar, eu tenho pessoas lá e tal, e se referiu a Fábio Cleto. Foi daí para frente que isso acabou virando o modus operandi do Lúcio e do Eduardo, e que eu entendo do grupo ali, que ficam mapeando aonde você faz negócio, negócios legítimos seu no dia a dia. Vamos dizer, esse negócio do FGTS, nós construímos a fábrica. A fábrica existe, construiu, não foi desviado o dinheiro, a gente paga o juro, está lá. Só que, assim como os outros,
Eles ficam mapeando aonde é que você tem problema, onde é que você tem negócio, eles vão lá, criam um problema, cria dificuldade, você faz um acerto com eles. Sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Uhum. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia, que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Uhum. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Na verdade, o Paulo Roberto cuidava da área do PP, do Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Disseu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. O Vacari ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses da junto à Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse do presidente Lula. O ex-diretor admitiu que usava 3 contas no exterior para receber e que, em certo momento, já nem sabia mais quanto dinheiro tinha. Principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que você vai querer juntar dinheiro? Eu não usei esse dinheiro. Que determinado valor é esse que você está falando? Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso. Tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que então o presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Renato Duque conta que Lula foi direto. Presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la.